Amém? Fala para o seu irmão: Deus tem graça para você recomeçar. Diga: Deus tem graça para você viver a vida nesse mundo. E fale mais uma vez: é possível, com a graça de Deus, recomeçar. É possível. Irmãos, somente com a graça de Deus a gente consegue recomeçar. Somente com a graça de Deus. Uma das coisas mais difíceis na vida é recomeçar processos. É recomeçar as coisas. Se você conversar com um adolescente, com um jovem, com um adulto, uma pessoa já mais de idade, e analisar a sua vida, os processos que viveu, eles serão unânimes em dizer que não é fácil recomeçar as coisas. Não é fácil. Porque o recomeço, ele envolve centralmente a nossa alma. E a nossa alma, ela tem um poder de prostração muito grande. É mais fácil a nossa alma nos prostrar, nos levar lá para baixo, do que ela está disposta a nos levantar, a nos afirmar. E quando algo acontece que não deu certo, seja pequeno ou grande, isso tem um poder de mexer com a gente, muito grande. Isso é comprovado nos 40 dias em que os judeus ficaram vagando no deserto, olhando para a porta de entrada da terra prometida. Porque eles tiveram grande dificuldade de assimilar um novo processo, um recomeço. E o que fazia eles terem dificuldade? A sua história, seus dramas, seus traumas. E toda vez que eles tentavam agir em fé, que eles eram conduzidos à obediência, por momentos e pequenos dias eles conseguiam, depois eles fracassavam. A nossa maior luta, ela não é contra os demônios em si, não é contra esse corpo, a nossa natureza carnal. A nossa maior luta é você chegar ao ponto da maturidade, da revelação, e você colocar a sua alma no devido lugar dela. O que te atrapalha na jornada cristã é a sua alma, porque nela está a sua história. E toda história tem fracasso, tem alguma dificuldade, e isso tende a estar voltando na nossa vida. Toda vez que o inimigo acha uma oportunidade de jogar uma seta na nossa mente, usar alguém ou alguma coisa para falar conosco, ele sempre vai acessar o nosso passado. Ele sempre vai acessar o nosso passado. Deus é especialista em falar do hoje e principalmente do futuro. E o inimigo é especialista em te fazer olhar sempre atrás. Então eu quero falar nesta noite que a graça de Deus para recomeçar, que você pode recomeçar. Seja o que tenha acontecido, você vai poder continuar andando, porque tem graça de Deus para a nossa vida.
Tem graça de Deus para a nossa vida. O texto que eu pedi para vocês abrirem de 1 Tessalonicenses 5:23 é uma expressão paulina. Paulo escreveu. Ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o seu espírito, a alma e o corpo sejam preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chamou é fiel e fará isso. Então existe o Deus da paz. O que é paz? Trazendo para o nosso dia a dia, é uma alma ministrada por Deus, é uma alma curada por Deus. Sabe quem não deixou você ficar de pé na hora do louvor? A sua alma. Sabe quem não deixou você orar, ler a Bíblia, não dar um bom dia adequado, não abrir a porta? A sua alma. Ela disse para você, para todo o seu ser físico e espiritual: nós não estamos bem. Então é natural não reagir bem? Não. Porque a Bíblia diz lá no livro de Jeremias que ao sacerdote não convém transpirar no altar. O sacerdote não pode fazer a obra na força da alma. Eu não posso depender da minha alma para servir a Deus. Porque toda vez que eu viver uma vida cristã a nível de alma, eu vou fracassar. Eu vou fracassar. A alma é apenas para expressar a vida de Deus e o bem-estar do seu espírito. A alma é semelhante você pegar um buquê de rosa, lindo, mas que não tem cheiro. As rosas não têm cheiro. Então a alma é como se você colocasse um perfume. Então, além da pessoa ver as flores, ela sente o aroma. Mas as flores é o nosso espírito cheio de Deus. Já tem o aroma e a vida, a beleza. Mas a nossa alma tem um poder de levar a gente não perceber e nem transmitir isso, nem expressar. Sabe qual é a voz mais alta que você sempre vai ouvir na sua jornada? A voz da sua alma. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Deus tem instrumentos que curam a nossa alma. E esses instrumentos sempre se movem na graça de Deus. Queridos, o inimigo é tão astuto. Sabe qual é a base para que a graça se manifeste? É a necessidade dela, o não merecimento dela. Sabe qual é o melhor lugar para se praticar a graça? Na nossa casa. É o melhor lugar. Mas a nossa casa, ela muitas vezes, as pessoas da casa são tomadas de um sentimento de autojustiça, ou uma justiça própria, construída segundo suas ideias, às vezes segundo a história de tudo menos de Deus, de conteúdo bíblico. Por exemplo, quando um homem falha numa casa, é muito difícil para ele. Muito difícil. Quando um líder falha na empresa ou no contexto que ele está envolvido, é difícil. A gente tem muita dificuldade de permitir a graça se manifestar através da gente, nos relacionamentos, principalmente da família. Mas isso é uma contradição bíblica.
Porque, queridos, ó Deus usando as irmãs para levar as crianças, né? Eita glória. Vai lá, Helena, que Deus te abençoe. Queridos, a nossa casa precisa entender a graça de Deus. Irmãos, a manifestação da misericórdia, da graça, é um instrumento que possibilita a fé agir, não a fé mental, não a fé meramente inteligente, a fé que tem consciência, mas a fé espiritual, que não depende do nosso crédito, da nossa força, nem do nosso braço. É você dar oportunidade para aquele que falhou, mesmo que a sua mente não acredite, mas a revelação bíblica e o Espírito Santo que derrama a graça no seu espírito, te leva a agir com misericórdia e graça. É reposicionar a figura da falha pela graça, sem exigir dele reparação imediata. Porque toda vez que alguém é perdoado, que alguém ganha uma oportunidade, que alguém anda em graça, logo depois ele repara todo o seu erro. E repara com quebrantamento, repara com lágrima, repara com restauração. Nós nunca podemos esquecer uma coisa: nós somos gente. Fala para a pessoa que está do seu lado, nunca esqueça que eu sou gente, eu sou humano. E nós vamos falhar, irmãos. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar. E a nossa falha, ela não pode ser o fator determinante. Talvez as nossas falhas, muitas vezes, ela é o único meio de Deus levar quem está perto da gente conhecer a graça de Deus. As pessoas esperam tanta perfeição do ser humano, que não tem nem como essa pessoa se exercitar na graça e na misericórdia de Deus. Quantas vezes a gente praticamente tem que ser anjo, super crente. Tem gente que deixou de ser gente, não parece mais gente. Já viu aqueles crentes que já dá a paz do Senhor falando em língua no telefone? Meu Deus, é muito fogo, muito... E quando a gente constrói essa ideia de que a justiça, que a lei, que é tudo redondinho, a gente vai afastando a graça de Deus. Essas próprias pessoas que constroem essa ideia de igreja, de cristianismo, depois elas mesmo se errar, não se perdoam. Sabia que o lugar que mais tem fardo no mundo é no meio, nos prédios de onde está a igreja? Eu já conversei com dezenas de pessoas que elas falam: eu não me perdoo. Falei, mas Deus, eu já li na Bíblia que Deus perdoa. Deus até já usou alguém carregando um fardo que não é mais dele. Falta de entendimento da graça de Deus. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus te deixa livre. Que Deus não tem um anjo de plantão para toda vez que você errar, tirar o nome do livro da vida. Consertou um pouquinho, coloca de novo. A obra da cruz, ela é terminante no aspecto da eternidade. A nossa luta deve ser pela transformação, mas nós somos salvos, redimidos pelo sangue de Jesus. Se você deixar o diabo roubar da sua mente essa verdade, nada mais na Bíblia vai funcionar para você.
Se o diabo tira a convicção de que Deus te ama, que você é filho, que o seu nome está no livro da vida, que o Espírito Santo está no seu espírito, o que sobra disso? Só religião. E religião vazia e aparente. Eu pergunto, alguém que não desfruta dessa graça, dessa unção, dessa convicção, como é que ela vai orar? Por um milagre, por uma porta, por algo humano, material, visível? Se você perdeu as bases da sua identidade, da sua filiação com Deus, porque, irmãos, muitas vezes a gente acha que Deus vai fazer algo porque a gente merece, é por mérito. Nós devemos disciplinar, orar, jejuar, congregar e vigiar. Sabe para quê? Para a gente ser testemunha de Deus, para a gente revelar Deus. Muitos de nós, quando vem uma luta, a gente já se prostra, já pensa, acabou. Gênesis 21. Quando eu li aquele texto a primeira vez, eu falei, meu Deus. Eu vi assim eu falei, Deus parece que é mau. E o Abraão é mais mau do que Deus, e os dois são amigos. No meu entendimento de novo convertido, humano, natural, lá diz assim que Deus fala a Abraão, pega Agar e Ismael e dá para ela pão e água e fala para eles irem. O que você acha um negócio desse? Menina aí de uns 10 anos, uma mulher sem marido, a única coisa que eles tinham, a roupa do corpo, pão e água, e um odre de água. Quando a gente lê isso, por que isso mexe com a gente? Porque muitas vezes é dessa forma que a nossa alma vê Deus. Quando eu leio um texto bíblico, aquele me choca no aspecto negativo, que eu tendo a achar que Deus não foi certo, o Espírito Santo, etc., é porque eu estou me vendo a minha história naquele processo. E se eu não resolvi esse processo da minha história, eu vou reproduzir isso na interpretação da Bíblia e nas minhas conversas com as pessoas. Eu não vou revelar graça, eu não vou revelar entendimento. Quantas vezes a gente já orou e disse, Deus, o Senhor está querendo o meu mal? Porque, lembra de Jó dizer, Deus é contra mim. Deus resolveu ser um soldado valente com a espada na mão contra mim. Porque os nossos medos não foram tratados, não foram levados para a oração, para o quebrantamento, para a cruz. A Bíblia diz, aquilo que Jó mais temia lhe aconteceu. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, justo, se desviava do mal, fazia o bem. A gente não permite chegar para Deus e dizer, Deus, eu vou sentar aqui nesse chão e eu quero dizer para o Senhor que eu não dou conta. Não, a gente não, o meu título, a minha posição. A gente deixa de ser gente, humano. Tem dia, irmão, que é super saudável chorar. É normal chorar. É normal o marido e mulher ir para o quarto e o marido dizer, eu estou me sentindo fracassado, eu não estou dando conta, eu estou sufocado. A mulher falar, chorar. Tem homem que é uma autopreservação terrível. Aí no dia que estoura, o que adiantou? O que adiantou? Você precisa curtir a sua parceria. Você precisa ter uma voz na sua vida. E ter ouvidos de alguém para você derramar seu coração.
derramar seu coração. A gente olha para o cenário de Agar, ela está andando, pegada na mão do menino, pãozinho e odre, e aquilo acaba rápido. E a Bíblia diz assim, que ela desesperada, põe o menino debaixo de uma pequena árvore, porque ela como mãe, a alma envolvida, a maternidade, ela não deu conta de ver esse menino morrer. Ela está profundamente envolvida pela sua história de trauma, porque quando grávida ela foi expulsa de casa, e o anjo de Deus falou para ela, volta, ela voltou, agora ela foi despedida, dispensada. A luta de Agar é uma luta que não tem nenhum fragmento de fé. Ela parece que não aprendeu nada na igreja do Abraão, uma igreja extremamente fervorosa e equilibrada. Ela está num deserto, mergulhada na sua história e na sua alma. Ela não consegue orar, ela não consegue lembrar de nenhuma promessa, de nada. Mas eu te falar algo, por que Deus permite isso? Porque Deus tinha um propósito na vida do filho dela e na vida dela, como tinha na de Abraão e na vida de Isaac e Sara. E para viver o propósito de Deus, a vontade de Deus, você precisa vencer essa força da sua carne e da sua alma. E sabe qual é a melhor forma de vencer? É ser vencido. Sabe quem que não ora? Quem é forte na carne e na alma. Quem é forte no espírito vive de joelho, clamando misericórdia. Os fortes na alma e na carne não oram não, porque eles decidem fazer com o braço deles, da forma deles, do jeito deles. Quem não ora é porque é forte no lado errado. Jesus era um homem que na força da alma e da carne ele nunca enfrentou nada, ele vivia orando, buscando. Nenhum grande herói da Bíblia teve uma vida fora da oração, não teve, porque eles sabiam que ser forte no braço e na alma é fracasso, com certeza. E Deus deixa Agar e Ismael chegar no limite. Aí o que aconteceu? O menino está lá sentado quase morrendo, e ela está do outro lado, à distância, só para ver, prostrada. E o anjo de Deus, deixa eu falar um negócio para você. Sabe que horas Deus viu aquela situação? Ah, pastor, deve ter sido quando acabou o pão e a água lá no meio do deserto. Quando Agar e Ismael pegam o caminho, Deus já estava do lado deles. Do ladinho. Deus está há tempos coladinho em você e observando. Eu quero ver se a minha filha vai decidir se entregar. Eu quero saber se o meu filho vai decidir se entregar, depender da minha graça. Ou se ele vai continuar agindo com essa força dessa carne, dessa alma. E vai querer resolver as coisas, vai lutar. Muitas vezes a gente só entende a graça de Deus e só entra no propósito de Deus e desfruta a bênção, não acrescenta dores, quando Deus permite a gente prostrar, acaba toda a força, toda a energia, toda a provisão humana. Aí está lá Agar e Ismael prostrado. Aí o anjo chega e diz assim: Agar, eu gosto dessa expressão. O que tens, Agar? Olha, o que foi, macho? O que foi, mulher? Uai, mano, o que está acontecendo? Mano, se eu tivesse uma pedra na mão, se ela tivesse uma pedra na mão, eu tinha jogado no anjo. Porque muitas vezes eu parei pessoas e fui orar por elas, e eu comecei a falar, e eu sentia que elas estavam com vontade de me dar um soco. Já senti isso. Porque eu estou falando para a pessoa no nível espiritual, e ela está na força da alma. E ela está querendo, ela é uma consolação falsa.
Ela está querendo apenas que a gente supra aquela necessidade para a alma dela e o braço continuar no comando. A Bíblia diz assim, que ela lá chorando, com o menino quase morrendo de fome e sede, a Bíblia diz assim: e abriu Deus os olhos de Agar, e ela viu o quê? A fonte. Sabe por que nós às vezes ficamos cansados? Sabe por que você está cansado, estressado? É porque Deus vem tentando te ajudar em fé. O Espírito Santo vem tentando levar você a depender dEle. E sabe o que aconteceu? Você não tem conseguido. Você acha que servir a Deus é fazer coisas para Deus, é trabalhar para Deus. Todo cristão precisa exercer algo em Deus, mas isso aí não é o servir a Deus. Isso aí é consequência. Deus, Ele tem uma fonte chamada graça para a minha e para a sua vida. E a melhor forma de experimentar essa fonte é a entrega. É dizer: Deus, eu vou te servir e pronto. Toma conta, põe a mão, eu vou te adorar, eu vou cumprir as disciplinas espirituais, mas não são elas que vai obrigar o Senhor a fazer. Enquanto eu adoro, ministra, Senhor, faz, me leva a ver a fonte. Eu sempre falo, na geografia de Deus, Deus guiou aquela mulher, aquela criança para a fonte, ainda que ninguém soubesse. Mas eu falo uma coisa para você: quantas vezes o diabo não acessou a alma dela e disse: você é uma coitada, você era escrava, agora você é uma mãe solteira, você não tem nada, você não tem norte, não tem futuro, você nasceu na família errada, olha o que aquela igreja do Abraão fez com você, e etc, 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 e vai. Mas eu quero lembrar para você que não foi nenhum pastor que te comprou, não foi nenhuma igreja que te comprou, ninguém morreu por você, foi o Senhor. E Ele tem uma fonte de restauração para a sua vida. Ele tem uma fonte de socorro para a sua vida. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode alegrar a sua vida. Ele pode te restaurar. Paulo disse: olha, a salvação de Deus é para o seu espírito, é para a sua alma, é para o seu corpo. Ele diz: ambos precisam estar equilibrados para o dia da volta do Senhor. Então, queridos, a graça de Deus para o seu físico, para a sua alma e para o seu espírito. A graça de Deus. Lembra de Juízes capítulo 6? A história dos judeus sofrendo 7 anos, perdendo tudo que semeava, que plantava, que tentava colher, o inimigo na porta, profunda prostração emocional. Se você parasse qualquer família daqueles dias que estava escondida em buracos, em caverna, segundo o texto de Juízes 6 escreve isso, e perguntasse: você acredita que do nosso meio aqui Deus vai levantar um exército, vai libertar Israel, que nós vamos ter grandes farturas, nós vamos ter avivamento? Ninguém acreditaria. Ninguém. Porque às vezes nós estamos tão mergulhados nos nossos dramas, nas nossas histórias, que a gente não percebe a mão invisível de Deus. A mão invisível de Deus. Gideão está lá malhando trigo para guardar escondidinho, olhando, morrendo de medo. E aí ele baixa a cabeça, está lá trabalhando. Quando ele levanta,
Deus está debaixo de uma árvore na frente dele. E quando Deus fala com ele, ele começa a dizer: aonde está o Deus que livrou o povo do Egito? Nós não vemos o Deus que fez grandes sinais, que fez sair água da rocha, que deu pão, caiu do céu. O que foi feito das promessas? Porque Ele é igual a gente, irmão. A gente olha para o drama, para a história, para a nossa alma. Deus vira para ele assim, irmão, engraçado. Deus na Bíblia quase sempre, Ele não dá resposta. Deus faz uma segunda pergunta. Ou então te faz uma promessa. Quantas vezes as pessoas perguntaram as coisas para Jesus e Ele entrou no outro assunto? Não respondia. Porque é a gente que fica perdendo tempo com a nossa alma. Deus não perde tempo com a nossa alma, não. Deus, Ele trabalha para a solução. Deus vira para ele e fala assim: olha, eu estou olhando para você, você é um homem valente, é um guerreiro, um homem corajoso, criativo. Olha, e com essa força sua aí, você vai libertar Israel. Irmão, ele faltou dizer assim: moço, o senhor está entendendo com quem o senhor está falando? Eu sou um Moisés, eu não sei falar, eu sou o menor da casa, e aqui o trem está bagunçado. O senhor está falando de futuro. Eu estou tentando preservar o meu presente da minha família, nutrindo com esse pouquinho de trigo que eu consegui colher, e vou guardar e vou esconder. Eu quero dizer para você que existe graça de Deus para o seu futuro. Você vai ter futuro. Para de olhar para as circunstâncias do hoje. Sabe quem é que tem mais facilidade de recomeçar? É mulher. Porque é incrível, elas conseguem se ferir com as emoções, mas elas conseguem se levantar. Mulher se levanta porque ela tem um filho para cuidar. Ela diz: eu vou comprar casa, e eu vou cuidar desse menino, e sai dando tapa em tudo e em todos, e vence. Homem tem mais dificuldade. Muita gente pensa que a mulher é que precisa de mais afirmação. É o homem, irmão. O ser fraco é o tal do homem. Porque a mamãe fica a vida toda dizendo: meu filho, você é bonito, você é maravilhoso, você vai vencer. Aí a gente casa e quer que a mulher faça a mesma coisa. E a mulher vira para você e fala assim: caba, levanta cedo, pega o currículo e vai procurar trabalho. Eu não sou sua mãe, não. Eita glória! Vai, meu filho, sai do colo da sua mãe e não queira sentar no meu, não. Quando uma mulher casa é porque ela quer um homem. Ela não quer um filho, ela não quer um bebê. Mas homem tem dificuldade de se levantar. Então o homem precisa de graça de Deus. O ser que mais precisa brigar contra a alma é o homem. Uma mulher está meio deprimida. Se ela vê uma porta pequenininha, aquilo já é motivo de levantar. O homem tem que ver um porteirão. Tem que ganhar na Mega Sena 300 milhões, ele levanta. Você pega e dá um salário mínimo para a mulher, ela levanta. E para aquilo lá é uma semente que ela vai revolucionar o mundo. Eu lembro direitinho, morando na Baixada do Maranhão, nós tínhamos é tipo de uma mala, chama de baú de couro. E uma mala velha, pequena. Minha mãe pegou os 7 filhos, tudo que a gente tinha de roupa, de panela, colocou num baú desse tamanho, assim, de 1 metro, e numa mala. E nós veio para a beira da estrada, com aquela roupinha curta, um shortinho, uma sandália velha, e lá veio um ônibus velho. Sabe por que ela foi? Porque ela, a 600 quilômetros onde a gente morava, tinha a Ceilândia no Maranhão. Lá tinha muita fartura, arroz, fava. E um tio meu falou: vem para cá que aqui vocês não passam fome não. Foi suficiente.
Saiu do choro, da depressão e andamos 600 quilômetros. Eu nunca vi 600 quilômetros tão longe de estrada de chão, tanta poeira. Foi nessa viagem que eu vi tomate pela primeira vez. Comi o miserável, quase morri de vomitar. Foi a primeira vez que eu vi refrigerante. Eu vi o pessoal abrindo aquele negócio cheiroso, era Guaraná. Eu peguei uma garrafinha. Quando eu levei, subiu todo o gás na cabeça, saiu pelo nariz, pelo mão do céu. Queridos, existe graça para recomeçar. Por que você deixou a rede, deixou o ministério, deixou de sonhar com a sua casa, com os seus sonhos? Existe graça de Deus. O que tem sustentado a igreja até hoje é a graça e a presença do Espírito Santo manifesta. Senão todos nós já teríamos morrido na fé, naufragado nesse mundo terrível. A gente vê uma luta e você pensa, essa eu não dou conta. Aí Deus vai te empurrando devagarzinho e você sai do outro lado. É graça de Deus. Põe na sua cabeça, quando você tiver uma luta, lembre de Agar. Irmão, tudo mostrava que era o fim, que eles iriam morrer. Deus colocou uma fonte lá. Gideão jamais passou na cabeça dele ser um juiz, um comandante de exército, nada. E o homem se tornou. Existe uma fonte para você. Existe uma fonte. Essa semana o Van me contou um testemunho de um pastor. O pai dele orando de madrugada, orando, pobreza, luta, ele orando. E o menino levantou à noite para ir no banheiro, criança de 10, 12 anos. E quando ele abriu o olho, ele viu um homem por cima do pai dele. O pai dele lá transpirando, chorando, em profundo quebrantamento e busca. Ficava horas após horas, e ele viu o homem. O menino tomou um susto tão grande que deu um grito que acordou todo mundo da casa. Aquela casa parecia que estava desprovida, desprotegida, sem socorro. Parecia que Deus não estava lá. Deus mandou um anjo para cobrir o pai da família enquanto ele clamava, enquanto ele rasgava os céus, enquanto ele vencia a batalha no mundo espiritual, para Deus trazer o suprimento e o mover naquela família. Eu quero te dizer, você não está só. Tem hora que parece que os céus é de bronze e Deus está fazendo profundo silêncio. Não está. Ele está trabalhando. Irmãos, os dias mais decepcionantes da vida são dias propícios para você entender e mergulhar na graça de Deus. Eu fui criado sem pai, então eu tinha um medo terrível. Então tudo que eu tinha, por mais simples, eu me apegava, loucamente segurava. Porque eu tinha muito medo do amanhã. Cansei de vender férias minhas por causa de medo. Quase nunca saímos de férias para economizar o dinheiro por causa do medo do amanhã. Hoje, se me dá vontade de comer uma pizza do Lázaro, que é uma das melhores pizzas de Goiânia, se você nunca foi lá, vai, é no Santa Genoveva. Lá se chama Lázaro Pizza. Tem R$100 para terminar o mês, falta quantos dias? 5. A gente come a pizza e deixa para economizar depois. Porque, irmão, as nossas alegrias nesse mundo são poucas. Você tem que ser organizado financeiramente? Tem, você tem que vigiar. Mas, irmão,
Não fica sofrendo por causa de 50 reais, não. Irmão, tem coisa para alegar mais criança e adolescente do que sair comer fora? Não tem, né? E os ex-gordinhos amam esse negócio de comer também. Desfrute hoje. Para de sofrer. Porque Gideão achou que Deus estava longe, que Deus tinha tirado férias, e Deus estava de braços cruzados assim, olhando para ele. Talvez você já parou no ponto de ônibus, olhou para um lado, para o outro, numa segunda-feira, 6 da manhã, e você estava pensando: Deus, vou começar a semana. O Senhor podia remover meu marido do caminho, levar ele para o céu logo, ele está precisando e eu também. Você começa abatido, prostrado. Talvez você olhe para a sua tarefa. Você está aqui e lembrou da sua tarefa amanhã na empresa. Isso te traz abatimento. Talvez toda vez que você olha para o seu filho, você pensa: meu Deus, será que ele vai ter uma recaída hoje? Eu acompanhei um rapaz, mais de um ano, negócio de droga. Irmão, quando o meu telefone tocava, que era a mãe dele, eu falava: meu Deus, recaiu. Nós precisamos descansar em Deus. Deixa a pessoa viver o momento dele, e só intercede. Aquilo que faz as nossas mãos se ferir e sofrer, é porque as nossas mãos não levou aquilo para o altar de Deus. Tudo que nós seguramos e dominamos, Deus não pode mover. Não pode. Levante de manhã, vá trabalhar. Tem um problema lá na sua casa, um problemático, entregue ele nas mãos de Deus. Entrega, irmão. Porque eu conheci uma família de 8 pessoas, todos obreiros na igreja, os filhos, todos pastores. E as filhas, se naquela igreja tivesse a cultura de consagrar pastora, seriam pastoras. Sabe qual é o melhor pastor daquela família na atualidade? A pior pessoa que tinha na casa. O camarada que casou, que tinha amante. E mãe, não escondia não. Eu peguei esse cara com amante. Que envergonhava o pai, o evangelho, o pai pastor. Que aprontava. Eu pergunto, eu e você iria escolher esse cara para ele ser o pastor, substituto do pai? Nunca! Pois é, substituir o pai com excelência. É um big de um pastor, porque ele encontrou uma fonte. Deus mudou a vida dele. A mãe morreu sem ver isso, mas a mãe verá na eternidade o homem que ele se tornou, e os frutos e a obra que ele está fazendo. Descansa o seu coração. Você está com excesso de passado, que te gera uma pressão de ansiedade, e está com excesso de futuro, que você nem viveu ainda, mas já é um fardo nas suas costas. E eu quero te convidar a deixar isso nos pés de Deus. Deixa. Quando eu falo deixa, não é largar, não é abandonar. É você ficar naquilo que você foi chamado para fazer, intercessão. Deixa Deus trabalhar. Irmão, Deus tem aí fora uns profetas chamados Rotam. Eu já vi a Rotam pôr uns camaradas para a igreja rapidinho. E aí? Tem gente que não sai da igreja por causa da Rotam, que estão prometidos. No dia que tu desgrudar do pastor, cerol em você. Irmão, o seu Ismael não vai morrer no deserto. Sabe qual é o homem mais frustrado da Bíblia? Você vai assustar, chama-se Moisés. Imagine você preparar 40 anos, estudou,
Atos diz que ele foi formado nas melhores escolas do Egito, grande conhecedor das ciências da época, um estrategista de guerra extraordinário. Flávio José fala sobre isso. José, quando ele está com 40 anos, preparadíssimo, ele vai tentar agir e mata um egípcio e toma o caminho do deserto. Acabou o ministério, acabou o sonho. O pior, acrescentou mais fardos na vida dos judeus. O judeu tinha que produzir 10 tijolos, agora vai produzir 100. Ele trouxe grande agonia sobre o povo de Deus. E esse homem fica 40 anos no deserto cuidando de umas poucas ovelhas do seu sogro, frustrado, sem sonho. Mas um dia a Bíblia diz que ele sai e ele vai andando até que chega no monte de Deus. E quando ele levanta a vista, está uma sarça pegando fogo. O fogo era enorme, extraordinário, mas aquela árvore não se queimava. Sabe qual é a coisa mais extraordinária na vida? É quando Deus te dá uma segunda chance. Moisés não tinha nenhuma experiência com Deus, mas sabia que ele tinha sido chamado para ser o libertador. Seus pais ensinaram isso, e ele fracassou terrivelmente. Pode vir o pessoal do louvor. Talvez você está tentando encontrar Deus. Eu quero te dizer que Deus, Ele está mais interessado em encontrar você. E talvez você pense, eu vou encontrar Deus, eu vou ter uma experiência com Deus, quando eu tiver um nível de santificação, de envolvimento. Pois é, Deus pode te encontrar frustrado, abatido, desanimado, como estava Moisés. Sabe aquele cara que já tinha programado a aposentadoria, Zé? Era o Moisés. Eu já tenho 2 filhos, eu tenho uma mulher bonita, meu sogro é um camarada bom, eu vou cuidar de ovelha, graça e paz, vou aposentar. A igreja não vai aposentar, a igreja vai entrar num novo avivamento, um novo tempo. Seu ministério não vai aposentar, vai entrar no novo tempo. A sua casa não está só, seu casamento não está só. Há uma fonte de Deus, há fogo de Deus. Deus, Ele quer passar uma borracha no seu passado. Se coloque de pé. Elias está lá na caverna, frustrado, mergulhado na sua alma. E Deus chega e diz: Elias, o que fazes aí nessa caverna? Ai, ai. Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Aí o que é que Elias faz? O que todos nós fazemos. Ah, Senhor, porque ontem aconteceu isso, semana passada, o fulano, o Beltrano, a Jezabel, o Acabe. Deus diz: Elias, o que você está fazendo aí? Deus não vai ao passado. E com isso Deus está dizendo a mim e você: ei, esquece seu passado. Para mim te abençoar, eu não consulto o teu passado. Eu vou consultar a sua decisão hoje, do seu coração hoje. Se você decidir hoje andar com Ele, aí sim você entra no ritmo da bênção. Você entra no momento da bênção, no caminho da bênção. Para de valorizar seu passado. Porque quando você valoriza demais seu passado negativo, você vira amigo do diabo. Que é ele que gosta do seu passado e que conta para te amarrar. Vire amigo de Deus. Acredite que você pode banhar
A água está limpa. Estamos vivendo o tempo da graça. Desprenda da sua alma. Você não é um fracassado, uma fracassada. Você não é. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Você vai sair daqui para viver. E Deus manda eu dizer para você: eu não fico consultando o seu passado. Você é maior do que o que você pensa. O que você faz é mais importante do que o que você acha que é. Você está sempre com necessidade de fazer perfeito. Deus quer que você continue fazendo, e o Espírito manifesta a perfeição. Se levante. E antes de você fazer alguma coisa para Deus, viva para Ele. É isso que Ele quer hoje. Viva para Ele. Viva. Permita o Espírito Santo dar brilho à sua vida. Talvez você olhe lá para a sua pequena empresa e o diabo está tentando roubar o brilho dela para você. A sua pequena empresa é uma joia. Admire, agradeça a Deus. Viva intensamente o que você tem. Permita o Espírito Santo dar brilho àquele emprego seu. Talvez é R$1.500. Permita. Deixa o Espírito Santo dar valor àquilo que está nas suas mãos e na sua vida. Sabe qual é a coisa mais extraordinária que Moisés ouviu? Foi que Deus falou assim para ele: Senhor, eu não tenho condição. Senhor, a minha história é contra mim. Eu sou gago, eu errei, eu matei. Eu não posso. Aí Deus fala assim: Moisés, pega o caminho, porque eu já designei Arão, teu irmão mais velho, vai te encontrar no monte, e te encontrando, ele será a sua boca. A Bíblia diz que Moisés saiu num deserto para ir para o Egito, e Arão saiu do Egito tomando o mesmo rumo. E quando eles se encontraram, a Bíblia diz que Arão o abraçou e beijou. E disse: meu irmão, você é o mais novo, mas você foi chamado para um ministério. Eu vou te ajudar, mesmo sendo o primogênito. Eu entendi o propósito de Deus. Eu quero dizer para você que a igreja, ela não é o instrumento da acusação. A igreja é o instrumento da família, do consolo, do abraço. Aqui é lugar de você se levantar. Aqui é o lugar de você se levantar. É o lugar de você voltar a sonhar. Eu estava comentando com uma pessoa antes de começar o culto. A gente tem uma tendência de olhar para os grandes vultos da Bíblia, os grandes homens, as grandes mulheres, e a gente esquece que eles eram gente. Porque eles fizeram coisas extraordinárias em Deus. A gente pensa assim: não, eu nunca vou chegar lá. A gente coloca eles na posição de anjo ou de herói. Pois é, eles eram igual você, igual eu. Eles tinham alma igual a gente tem. E Deus usou eles. E eu vou te dizer, Deus vai te usar. Deixa o Espírito Santo colocar a mão dele no mais profundo da sua história, da sua alma. Eu amo uma passagem que está em Oséias 2. Eu olho para aquela passagem e eu vejo um filme, um quadro bem pintado. É Deus dizendo assim: portanto agora, em meio à tua crise, em meio ao teu desânimo, nesse momento de baixa, de luta, de adversidade, portanto agora, independente da circunstância, portanto agora, eu vou atrair você para mim. Eu vou atrair o seu coração para mim. Eu vou pegar na sua mão e eu vou com você aos seus desertos. E eu vou falar com amor ao seu coração.
Eu vou levar você, eu vou transformar o vale da sua desgraça, da sua derrota em porta de esperança. E eu vou devolver a você a alegria, as suas vinhas. O mundo tem vinhas, o alcoolismo, a droga, a prostituição. Mas a vinha da igreja é o Espírito Santo. O verdadeiro vinho é o Espírito Santo. Aquele que derrama a água mais fresca. A água mais fresca. A gente precisa fazer, irmãos, como Maria. Simplesmente dizer: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Aí o Senhor pegou 600 litros de água morta, parada, sem sabor, sem cheiro, e transformou no melhor vinho. Aprenda a descansar, e haverá vinho de Deus para a sua vida. Eu sei que se eu chamasse pessoas aqui na frente, viria muitas pessoas, mas nós não podemos fazer isso. Mas eu quero convidar você a cantar essa música, e que você possa ouvir a voz do Espírito Santo, te convidando para você lançar a rede mais uma vez, para você não parar de crer, não parar de sonhar. Você pode fechar os seus olhos.